Boa tarde, amigos da taberna. Estamos aqui mais uma vez para um bate-papo sobre história, dando continuidade ao vídeo anterior em que falamos sobre as cidades históricas do Vale do Paraíba, cidades essas chamadas de cidades mortas por Monteiro Lobato, o que na verdade nós quisemos dizer que essas cidades elas não são mortas, elas para o período dele em que ele lá viveu, eram cidades estagnadas, paradas por um motivo econômico. Mas se olharmos por um outro viés, por um outro lado, que foi isso que a gente tentou deixar claro no vídeo anterior, são cidades vivas, cidades históricas pioneiras. E esse pioneirismo é que deu a consistência de cidades vivas, cidades que foram aumentando a região do Vale do Paraíba, foi povoando cada vez mais aquela região, até chegar aos limites com a divisa da Capitania do Rio de Janeiro, nas bases do Rio Piraí, como também falei. E isso é importante frisar esse outro ponto de vista, que é o ponto de vista da história viva, da história cotidiana, da história vivida. Temos uma historiografia que nós escrevemos e tem aquela que realmente foi vivida. Então, nós deixamos algumas coisas claras nesse sentido. Eu acho que quem nos assistiu pôde perceber um pouco isso. E para dar continuidade, ficaram algumas coisas que eu gostaria de lembrar ao público, que essa questão da vivacidade desses lugarejos pequenos, dessas cidades históricas que tiveram a sua importância, elas não são diferentes de outros grandes centros urbanos existentes no Brasil colonial ou no Brasil imperial, no século XIX e século XX. É interessante ressaltar nesse sentido, portanto, que nós tivemos, em cada época, nós temos meios de comunicação diferentes, é claro, isso é óbvio, né? Hoje temos a internet, temos o Facebook, temos o Instagram, temos os podcasts, enfim, uma variedade infinita de meios de comunicação instantâneas. Naquela época, elas não eram tão instantâneas assim. E o que, na verdade, existiam eram as cartas, que eram morosas, principalmente as cartas que vinham de Portugal para o Brasil, não só as cartas, como os documentos oficiais também, que vinham de navios e levavam 3 meses de viagem. Então, as respostas eram bem demoradas, as delongas eram bem demoradas, e com isso as tratativas, principalmente judiciais, elas acabavam que demorando muito por conta disso, né? Temos casos, por exemplo, de consultas ao Conselho Ultramarino, e nesse Conselho Ultramarino ia-se para Portugal e voltava-se para cá. Então, com as ordens do rei ou da rainha, como fosse, né, no período colonial e período do Império, então eram morosas. Então, um exemplo desse tipo de coisa são as cartas, né? Mas nós tivemos um outro tipo de comunicação que eu acho fundamental e que nós ainda não estudamos assim com tanta veemência, talvez pela falta também de documentação, ou talvez a forma de tratamento do objeto,
que seria as informações de comunicação, a comunicação que eram feitas através de determinadas profissões do Brasil colonial. É importante frisar que nesse período você tinha algumas profissões capitais localizadas ao longo dos caminhos. E você veja bem, no Vale do Paraíba, de Guaratinguetá, um exemplo, até a cidade do Rio de Janeiro, era um caminho longo, era um caminho que tinha diversos pousos, ranchos de tropa, tropeiros que lá passavam. E quantas pessoas, quantos tropeiros não passavam por lá? E aí temos outras profissões que também trabalhavam independentemente, me perdoe, desses ranchos de tropa, que eram inúmeros, inclusive, que uma hora a gente vai falar sobre isso. Nós tínhamos as profissões que eram citadinas. E também, não só citadinas, mas também ao longo dos caminhos, que era um ferreiro, era o celeiro, era aquele que era o carapina, então, enfim, aquele que consertava as coisas, e eles tinham comércio, pontos específicos. Esses pontos específicos eu considero, a priori, como pontos fundamentais, como pontos chaves de informação sobre o que acontecia na cidade ou nas regiões por onde os tropeiros, por exemplo, passavam. Ou, por exemplo, por onde nós tínhamos nas cidades, como que a cidade ficava sabendo das notícias? Principalmente porque as cidades, até anteriores à segunda metade do século XIX, não tínhamos jornais. Então, essa comunicação era feita através de quê? É o que eu chamo de conversa de pé de ouvido. E essa conversa de pé de ouvido era o quê? Você levava a sua cela para consertar, ou mandar fazer uma cela, você ia ao carpinteiro, ao carapina, para mandar fazer uma cadeira, uma mesa. E era ali, naqueles locais, que você ficava sabendo da vida dos outros. Então, esse tipo de acontecimento formava uma complexidade, ao meu ver, fundamental de sociabilidade daquela época. E isso a gente não vê tanto na documentação. A gente vê algumas vezes no rol de testemunhas de processos judiciais e neles eles dão a notícia de que conheceu fulano de tal, muitas das vezes descrevia o fulano de tal. São processos assim de diversas naturezas que constam esses rolos de testemunhas. Eu tenho exemplos de brigas políticas em que tinha um número grande de testemunhas, embora essas testemunhas elas falassem a mesma coisa como se fosse um ritual jurídico único, né? Uma coisa hermética, ou seja, eles repetiam o que o outro dizia, mas muitas das vezes não acontecia isso. Então, através disso que é importante, você vai percebendo o pensamento de uma época, a sociabilidade que eles tinham, e aquilo que eu ressaltei no vídeo anterior, a sociabilidade entre as famílias
e a sociabilidade daqueles que eram membros não parentais, que eram membros que tinham comércio, eram membros que vinham de fora, se estabeleciam, forasteiros, que então não tinham nada a ver com as principais famílias. Essas famílias tinham vida, elas exerciam o seu cotidiano. Então, se nós conseguíssemos, através dele, traçar um perfil dessa sociabilidade, é importantíssimo. Então, eu quero ressaltar que esses agentes, né, vamos colocar assim, esses agentes mecânicos, esses funcionários, não funcionários, mas esses profissionais mecânicos, eles tinham, obviamente, o poder da sabedoria da vida de todo mundo. E isso para cidades históricas como Areias, São José do Barreiro e outras, isso acontecia muito. Era comum em outros lugares? Era. Mas lá também acontecia. Esse era um outro fator, portanto, de que não eram cidades mortas, eram cidades vívidas, cidades onde os fatos aconteciam, as trocas de relações, a vida das pessoas que eram sabidas. Né? Vou citar também um exemplo muito engraçado que nós vemos em documentos, que são os documentos de ordem religiosa, em que as pessoas sabiam da vida da pessoa, mas isso não era declarado formalmente em documento. Que documentos eram esses? Os registros paroquiais, em que se dizia, vou citar um exemplo de registro de batismo. No registro de batismo dizia-se filho de pai incógnito e de fulano de tal. Geralmente dizia-se o nome da mãe. O pai sempre era o incógnito. Mas, por processos, muitas das vezes outros processos, muitos anos depois da pessoa já crescida, né, batizada, crescida já, entrava com um processo, por exemplo, de herança, para receber sua parte na herança, ele declarava que era filho de fulano de tal. Aí entravam as testemunhas. Eles sabiam muito bem quem era o pai da criança. Eles sabiam. Só que a igreja não permitia que isso fosse divulgado. Por quê? Porque era uma coisa espúria. Eram filhos tidos fora do casamento. Mas todo mundo sabia da vila quem era o pai. Né? Isso, para quem trabalha com genealogia, esses processos são interessantíssimos. Né? Outros tipos de processos, como habilitações sacerdotais para padres, né, que nós chamamos de gênero e vida et moribus, são processos assim, que também trazem informações da vida do sujeito, não só a vida dos pais e dos avós, em termos de se tinha sangue puro ou sangue judeu, mas trazia a vida da pessoa, o ofício que a pessoa exercia, trazia uma série de informações que muitas das vezes outros documentos não sabiam. E essas informações eram dadas por essas testemunhas. Agora você imagina, tenta se imaginar, você num rancho de tropeiros, à noite, claro, poderiam dormir cedo, mas no preparo do jantar, da comida, enfim, quantas conversas saíam não só a respeito da tropa, dos caminhos da tropa, do lucro que se ganhava com aquilo, mas se falava de gente, da vida cotidiana, das pessoas, do fulano de tal, do ciclano, do beltrano. Né? É uma coisa viva isso. Infelizmente, muitas coisas a história talvez nunca consiga resgatar.
mas que são importantes, aquelas que você consegue resgatar, seriam interessantíssimas. Então, se você pegar processos de natureza, sem ser inventários e testamentos, mas outros tipos de processos, e que rola testemunhas, muitas das vezes rolam testemunhas de profissões mecânicas, de profissões ditas pobres, né? E eles davam seu testemunho a respeito de como era a vida. Então você percebia algumas nuances nesse sentido. Então é importante se perceber que tínhamos essas características que são importantes e que ainda não estudamos. Mas ressaltar aqui que eram cidades vívidas, pois estavam no meio do caminho entre a região do Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, e as próprias cidades, cada qual delas sabia-se uma da vida do outro, e muitas das vezes isso refletia nos documentos, e é nesses documentos que você consegue ver bem, adentrar bem como era essa história, né, quando você os encontra. E você vê, não percebe que isso é uma coisa que a gente é, não vê, né? Nas escolas, não, mesmo porque não há condições, mas deveria haver um jeito de você colocar isso em pauta nas escolas para que você aprendesse esse tipo de assunto, de como era a nossa sociedade. E ver que a nossa sociedade era uma sociedade como hoje também, que nós brigamos, nós nos conciliamos, né? Como há um caso aqui, por último, a citar, que é o caso do genro falando mal do sogro, que o genro roubou o sogro, e uma série de coisas até que chegam a ser hilárias e são deliciosas, mas para isso a gente tem que ir na documentação. É importante que se conheça a documentação. Eu não estou fazendo nenhuma apologia ou apenas dizendo a história se faz por documentos, mas que são importantes esse resgate dessas informações, que é outro tema que um dia desses a gente vai falar, tá bom? Obrigado a todos mais por essa live não, por esse bate-papo, né? Melhor dizendo, sobre as cidades históricas do Vale do Paraíba. Até lá, um grande abraço a vocês.